Beleza, então. Galera, esse material aqui, eu fiz esse resumo a partir dos livros que eu tenho, para vocês poderem estar tendo um auxílio maior aí, junto com a apostila, para a gente estar entendendo. Começa aqui falando a definição das reações redox, né? E dá aí alguns exemplos que a gente pode imaginar que não tenha muito a ver, como combustão, corrosão, fotossíntese, metabolismo de alimentos e extração de metais de minérios, né? Mas há uma relação entre essas reações, né? E qual relação que há entre eles? Você tem ali uma reação de oxidação e redução. Alguém se conseguiu compreender o material, se deu uma lida no material, percebeu que o primeiro exemplo que ele dá aqui é da queima, né, da oxidação aí do magnésio. Temos aqui, vejamos a reação entre o magnésio e o oxigênio que produz o óxido de magnésio. A imagem aqui não ficou das melhores, porque eu tirei ela do livro que eu tenho. Oi? Oi, alguém? Não? Então tá. A imagem aqui é o seguinte: você tem aqui uma fita de magnésio e ele está sendo queimado, está sendo posto fogo nele. Ele produz essa chama brilhante, clara, aqui branca, né? E vai produzir aí óxido de magnésio. Mas o que está acontecendo? Aí tem esta reação aqui que mostra uma equação química aqui que mostra a reação que está acontecendo, onde você tem dois átomos de magnésio. Esses dois átomos de magnésio são sólidos, por isso aqui desse S, mas dois oxigênios, no caso, dois átomos de oxigênios que estão em uma molécula de oxigênio gasoso, passam por uma reação. Em química, essa flecha aqui, né, está apontando que é uma reação e a direção que ela está ocorrendo. Então, você tem aqui dois átomos de magnésio sólido, mais dois átomos de oxigênio que estão em uma molécula de O2, e eles se reagem, após essa reação, eles vão formar o magnésio 2+, e dois oxigênio 2-, né? Mas o que isso quer dizer? Significa que aqui... Professor, Oi. o senhor disse ali no O2, eles são duas moléculas de oxigênio num átomo... Não, dois átomos de oxigênio numa molécula só, né? Exato. E o magnésio, então ele vai ser dois átomos em moléculas diferentes? No caso, como eles são metais, né, são dois átomos de magnésio unidos, ali estão juntos, mas uma ligação metálica. E quando a gente fala em ligação metálica, não há a formação de molécula. A molécula ali é uma condição exclusiva da ligação covalente, né? Então... Ah, tá, entendi. É só Obrigada. uma questão de nomenclatura. São dois átomos de metal, no caso, nessa proporção, para essa molécula de oxigênio, que são dois átomos de oxigênio também. Tá bom? Tá. Mas olha o que isso significa, esse 2+ ou esse 2-. É o seguinte, você tem ali o magnésio puro, tá? E esse magnésio está junto com o outro. Nenhum dos dois, por ser um mesmo elemento, vai ter mais força de atração por elétrons. Seria como pôr você para fazer uma queda de braço ou um cabo de força aí para ver quem é mais forte, mas com você mesmo. É impossível, vai dar zero. Se você se existisse essa possibilidade de você disputar força com você mesmo, ninguém ganharia. As duas versões de você teria que ter a mesma força. Mas o oxigênio, em comparação com o magnésio, ele tem muito mais atração por elétrons. Ele tem a chamada eletronegatividade. A eletronegatividade do oxigênio é muito maior do que a eletronegatividade do magnésio. E o oxigênio, quando posto
em uma reação com magnésio, ele se une o magnésio e, se for separado depois, ele leva os elétrons do magnésio embora. Por isso que está aqui essa representação. O magnésio, ele ficou 2+. O que significa? Que ele perdeu 2 elétrons para o oxigênio. Mas por que 2+ se ele perdeu? Porque os elétrons têm carga negativa. E o oxigênio? Nós estudou isso lá na escola, né, professor? Eu lembro. Sim, que sim. Quando é mais, é menos, mais. Isso, exato. E o oxigênio? Por que ele ficou 2-? Porque, se separado do magnésio, ele leva 2 elétrons do magnésio embora, né? Então, é isso que aconteceu. E, ó, essa representação que está aqui, que eu acabei de marcar aqui, é como estariam os átomos se separados. Mas, quando passa por essa reação de queima, eles não ficam aqui separados. Eles se tornam isso aqui, ó. Óxido de magnésio, MgO sólido. Seria aí como se fosse semelhante a um carvãozinho. Se alguém já brincou de pôr fogo em palha de aço, né? Fica parecido com aquilo ali, mas ao invés de ser aço, é o magnésio. Galera, até aqui, se manifestem aí. Vocês estão... Tá indo de boa? Não. Tá, qual a dúvida? Eu ainda não entendi o negócio do mais e do menos. Então tá. Eu também não. Deixa eu tentar ser mais claro. Ô, professor, Sim. o Samuel Soares, ele não tá conseguindo entrar. Ele pediu para eu avisar. Ué, mas é só clicar no link. Todos... Professor, e o Pedro Gabriel, ele não vai conseguir participar porque ele não tem internet também. Ele entrou e eu acho que ele saiu já. Ah, entendi. O Samuel acabou de aparecer aqui para Caçar os porcos. poder entrar na sala. Tá ok. Vamos imaginar assim. Todo elemento, quando você olha ali na tabela periódica, você tem um exemplo dos elementos em seu estado fundamental. Como assim? O magnésio, vamos pegar aqui o exemplo do magnésio. Você pega ali na tabela e olha o magnésio. O mesmo número que você tem de elétrons é o número que você tem de prótons lá no núcleo. Então, se você tem a mesma carga positiva de prótons lá no núcleo do que os elétrons, a carga negativa de elétrons, ele tem valor 0 de carga. É igual à situação. Eu tenho R$100 em um bolso e eu tenho uma dívida de R$100 no outro bolso. O meu saldo é 0. Então, esse átomo, ele tem uma carga no núcleo positiva. E os elétrons, que também fazem parte desse átomo, são de carga negativa. Então, o saldo dele é 0. A partir do momento que ele reage com outro átomo, no caso, aqui o magnésio vai reagir com o oxigênio, isso muda. E muda por quê? Porque o núcleo do oxigênio, ele tem mais força para atrair os elétrons do que o núcleo do magnésio. Então, quando o magnésio é posto em contato com o oxigênio, é fornecido a energia de reação, no caso, o fogo, né, a pirólise, a queima, o oxigênio puxa, arranca esses elétrons do magnésio e o magnésio vai junto. Se eu separar agora essa união que está entre o magnésio e o oxigênio não devolve mais os elétrons. O oxigênio fica com os elétrons do magnésio para ele. Nesse caso, o magnésio assume uma carga 2 positivo e o oxigênio 2 negativo. Da onde que veio essa carga? O oxigênio roubou os elétrons do magnésio e ficou 2 negativo, porque o elétron tem carga negativa. E o magnésio cedeu os elétrons para o oxigênio e ficou com carga positiva, porque os elétrons, como eram negativos, ele perdeu 2 contas, 2 dívidas, 2 cargas negativas e ele passou a ficar positivo. Ficou mais claro a partir de agora? Ficou. Obrigada. Maravilha, galera. Por favor, me interrompam. A função dessa aula é essa, vocês participar comigo. Professor, não entendi nada, começa de novo aí e a gente vai indo. Tá? Por favor, participe. Dando sequência.
Uma reação semelhante acontece quando o magnésio reage com o cloro para produzir cloreto de magnésio. E aqui eu tenho uma outra equação química que mostra isso. Vamos entender os significados dessa equação. Mg significa magnésio, e esse S entre parênteses aqui significa que esse magnésio está no estado sólido, ele poderia estar líquido ou gasoso. Ou Professor, Sim, diga. nesse caso só tem uma molécula de magnésio? Só tem um átomo de magnésio? Exato. Beleza. É posto esses números, né, aqui, que nem esse número grande aqui, ó, ele significa a quantidade do que eu vou ter a seguir. Igual na equação matemática, que seria, ele multiplica o que vem após ele, ok? E esse átomozinho pequeno aqui significa que eu tenho 2 átomos juntos em uma estrutura, né? No caso aqui eu tenho 2 cloros junto em uma molécula de Cl2, de cloro gasoso, que é o gás cloro. Então, eu peguei um átomo de magnésio sólido junto com uma molécula de gás cloro. E essa molécula de gás cloro é formada por 2 átomos de cloro, Cl2. Então, um átomo para uma molécula. Essa flechinha significa que eles reagiram. Em qual sentido? No sentido da leitura, de cá, para depois da flecha. E formou 2 Mg2, 2 Cl. Galerinha, vamos começar aqui tem um erro de digitação, tá? Não é 2Mg2, me desculpem. Tá? É apenas 1 Mg. Agora que eu estou explicando aqui para vocês, eu percebi isso. Se você imprimiu, se você está com o seu material aí, tira esse 2 aqui, rabisca ele aí, porque não tem 2, só tem 1. Onde é que surgiu o segundo, né? Por milagre, ainda No de não. cima também é só um, então? Não. No de cima é 2 mesmo. Perceba que o que eu tenho na esquerda, eu tenho que ter na direita. Ah, tá. Tá? Não aumenta nem diminui. Então, aqui, ó, eu tenho apenas 1. Aqui eu tenho que ter apenas 1. Aqui eu coloquei esse 2 aqui. Acho que na hora que eu estava digitando, eu acabei escrevendo bobagem aqui. Apenas 1. Tá, mas olha só, mudou a carga. Aqui, o magnésio está sozinho. Ele não tem para quem perder elétrons nem ganhar elétrons de ninguém. Passou por uma reação, esse magnésio agora perdeu 2 elétrons. Perdeu para quem? Perdeu para o cloro. Né? Cada átomo de cloro, agora estão aqui, ó, aqui antes era uma molécula, eles estavam unidos. Aqui eles estão representados sozinhos, separados. Então aqui eu tenho 2 átomos de cloro e cada um desses átomos de cloro ganhou um elétron desse magnésio que perdeu 2. Professor, Sim. por que o oxigênio continuou sendo uma molécula ali em cima e aqui embaixo o cloro foi separado? Não, aqui em cima eu também tenho, ó, o oxigênio separado aqui, ó, o 2 está antes. E esse 2zinho pequenininho está em cima, é a carga. Quando ele está embaixo, significa que é uma molécula. Que é a quantidade Sim, dele. mas, tipo, aqui embaixo cada cloro ficou com mais um elétron, né? Sim. E ali em cima, ele foi separado o oxigênio. Cada oxigênio virou, tipo, átomos separados, Ficou com 2, né? Então. Ah, sim. É que não tá fechando a conta, né? Não, tá, peraí, vamos entender. O oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada. Lembra da regra do octeto? Ele precisa ficar com 8 para estar estável. Enquanto isso... entendi. Cada magnésio ali em cima perdeu 2 elétrons? Isso, cada magnésio que está ali em cima perdeu 2 elétrons. Cada entendi. parzinho de elétrons perdido, a cada 2 elétrons, foi para 1 oxigênio. Aqui embaixo, o cloro só ganha 1. Então, de 1 magnésio que perdeu 2, 2 cloros ganharam 1. Entendeu? Entendi, obrigado. Maravilha. Mas, como em cima, aqui, ó, eu tenho essa representação, como estaria a condição de cada átomo sozinho. Mas eles não ficam sozinhos. Eles ficam aqui, ó, no cloreto de magnésio, tá? Que é um tipo de sal, é uma espécie iônica. Pessoal, a partir daqui, posso seguir ou alguém tem mais alguma dúvida? Manifestem-se, por favor.
Tô de boa, professor, tô de boa. Então, tá bem. Vamos adiante. Como o padrão de reação é o mesmo, a segunda reação também é considerada uma oxidação. Opa, mas oxidação não tem a ver com oxigênio? A nomenclatura oxidação foi absorvida de reações com oxigênio, mas toda reação que faz o mesmo tipo de reação, o mesmo tipo de acontecimento, passa a receber o nome de oxidação. E o que é oxidação? Os químicos definem a oxidação como a perda de elétrons. Então, toda vez que você vê que um átomo ficou positivo ou que esse número positivo aumentou, nós dizemos que ele oxidou. Toda vez que você vê que um átomo ficou negativo ou que esse número que ele tinha de carga abaixou, nós dizemos que ele reduziu, né? No caso aqui, ó, o magnésio tinha carga 0, ele passou a ter carga 2+. Como ele passou a ter carga 2+, quer dizer que a sua carga aumentou. De 0 para 2, aumentou 2. Então, eu digo que ele oxidou. E o cloro? O cloro, cada um deles, quando estava numa molécula de Cl2, tinha carga 0. A partir da reação, ele passou a ter carga menos. Esse menos é de -1. Então, a sua carga diminuiu, eu digo que ele reduziu. Tranquilo aí, galera? Bom, se vocês quiserem ligar o microfone e participar, fiquem à vontade. Tá tranquilo, professor. É que é pra não estrovar, professor, tá ligado? Não, beleza, beleza. Então, vou continuar. Aqui, isso não acontece apenas com átomos. Acontece também com íons. E o que são íons? Eram átomos, mas a partir do momento que eles perdem ou ganham elétrons, eu passo a chamá-los de íons. Então, íons são átomos que possuem carga. Ou seja, é um átomo que tem mais elétrons do que prótons, é um átomo aí que ganhou elétrons e se transforma em um ânion, que é um íon negativo. Ou é um átomo que perdeu elétrons e tem mais prótons do que elétrons, eu passo a chamá-lo de cátion. E aqui eu tenho uma reação, olha o que está acontecendo nela. Eu tenho 2 brometos de sódio. Eu tenho aqui um sal, que é constituído pelo bromo e pelo sódio. Ele está em estado sólido, mais uma molécula de gás de cloro. Eu faço eles reagirem e, a partir dessa reação, eu tenho aqui outro sal, que é o NaCl, que é o sal de cozinha, e o bromo, moléculas de bromo líquida. Mas como que isso aconteceu? Vamos perceber aqui o texto. Pode-se reconhecer com frequência perda de elétrons, observando o aumento da carga de uma espécie. Você viu que uma espécie aumentou a sua carga, então eu digo que ela oxidou. Essa regra também se aplica a ânions. No caso aqui, a hora que eu coloco o NaBr, o brometo de sódio, em água, aí a dissociação, né, iônica. A hora que há essa dissociação, o bromo e o sódio se separam. E o bromo, como que ele fica? Ele fica Br-. Por quê? O bromo tem mais atração por elétrons do que o sódio. E esse Br-, ali na água, né, boiando ali, flutuando ali na água, a hora que eu coloco em contato com o cloro, ele reage de que forma? O cloro rouba ali os elétrons desse bromo e se junta com o sódio. E esse bromo se agrupa em parzinhos, formando o Br2, que é que é colorido, né? No caso, ele tem essa cor vermelho amarronzado aqui, ou marrom avermelhado, e antes, quando ele estava em sal, ele era incolor. Então, você percebe que a reação está acontecendo. Galera, para variar, que eu coloquei, eu
revisar melhor, esse cloro não é sólido, ele é gás, tá? Cl2 gasoso. O nome redução se referia-se originalmente à extração de um metal de seu óxido pela reação com hidrogênio. E aqui a gente tem um exemplo, onde eu tenho o óxido de ferro 3, sólido, com 3 óxidos de carbono. É CO, é o carbono com um oxigênio. Passa aqui por uma reação de pirólise, esquenta esse óxido de ferro com o óxido de carbono, e eu passo a ter ferro líquido, e o óxido, que deixava esse ferro em estado de uma espécie de ferrugem, ele é liberado em forma de gás com CO2. É assim que as mineradoras convertem o óxido de ferro, o mineral lá, que é extraído da natureza, em metal, em barras de ferro. Eles pegam... Professor? Sim, diga. Para onde foi a terceira molécula de oxigênio? A terceira molécula de oxigênio? Porque ele está... Vamos ver se está certinho. Aqui eu tenho 2 ferros, 2 átomos de ferro que estão no óxido de ferro. Aqui, eles estão aqui do outro lado, então a gente já sabe que o ferro está correto. Aqui o oxigênio, eu tenho 3 dele nessa molécula, correto? Sim. E aqui no CO, eu tenho mais 3 junto com o carbono, certo? Dando um total de 6. E aqui do outro lado, eu tenho o CO2. Eu tenho 3 moléculas, eu tenho 3 caixinhas com 1 carbono e 2 oxigênio. Então, entendi. Eu tenho 6. Fica 6. Maravilha. Entendi, obrigado. É muito importante a estequiometria. Tem que estar batendo certinho, né? E é isso que aconteceu. Tá, mas agora, vamos olhar essa equação do ponto de vista das reações de óxido-redução. Vamos entender aqui o ferro. Galera, alguns elementos, eu estou tirando alguns valores aqui do nada, mas é porque eu ainda não cheguei na parte lá da tabela que mostra que alguns elementos têm um NOx fixo ou praticamente fixo. O oxigênio, na maioria das vezes, o NOx dele é fixo. Quase sempre, o NOx do oxigênio é -2. Lá na tabelinha que tem mais adiante nesse material, mostra que em algumas condições esse NOx muda. Qual condição? Quando o oxigênio está junto com o flúor é o elemento mais eletronegativo. Então o oxigênio não consegue arrancar o elétron dele. Ele tem os seus elétrons arrancados pelo flúor, né? Então o oxigênio só perde aí para o flúor. Quando o oxigênio está em um peróxido, o que é um peróxido? Quando você tem 2 oxigênios unidos ali, igual na água oxigenada, H2O2. Ele também tem o valor alterado, né? Ou um superóxido, onde você tem 4 oxigênios ali, né? Por exemplo. Mas aqui vamos nos focar no 99% das vezes, 99% dos compostos que vocês vão ver, o oxigênio tem um valor de -2. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui, 3 oxigênios valendo -2. Então, eu tenho um valor total desses oxigênios de -6. E aqui, eu tenho 2 ferros que têm que fornecer esses 6 elétrons por oxigênio. Se o oxigênio, esses 3 oxigênios valem -6, é porque eles têm 6 elétrons a mais. Eles têm uma carga de -6 para esses 3 oxigênios. E da onde que vieram esses elétrons a mais? Vieram do ferro. Cada átomo de ferro aqui cede 3 elétrons para os oxigênios. Então, cada um desses 2 ferros valem mais 3. Entenderam os valores que eu tirei aqui? O ferro, cada um dos 2 deu 3 elétrons. Então, cada um dos 2 passou a valer mais 3. Por isso que se chama óxido de ferro 3. E o oxigênio? Cada um dos 3 ficou com 2 elétrons do ferro. O ferro deu 6 elétrons, esse par de ferro, e o trio de oxigênio ganhou
6 elétrons. Tá. Aqui, com o óxido de carbono, a mesma coisa. O oxigênio vale menos 2, quer dizer, então, que ele ganhou 2 elétrons, que veio da onde? Do carbono que está com ele, que vale, então, mais 2. Ao passar para o outro lado, ao passar pela reação, o ferro ficou sozinho. Então, ele teve que ficar neutro. Então, ele passou a valer 0. Então, faz aí, alguém que conseguiu interpretar, se manifesta e diga isso aí para mim. O que aconteceu com esse ferro? Antes ele valia mais 3, porque ele deu 3 elétrons, cada átomo. Agora, esse ferro vale 0. Ele oxidou ou reduziu? Alguém participando? Vamos lá. Reduziu? Ele reduziu. Oxidou. Ele reduziu Ah, e a errei. carga dele diminuiu. Ele cedeu elétrons, então ele reduziu. Isso aí. Tá? O oxigênio. O que aconteceu com o oxigênio? Ele continuou valendo menos 2. Tá? Mas agora, o carbono, que valia mais 2, agora vale mais 4. Porque antes o carbono estava com um oxigênio só. Agora ele está com 2. Então, 2 oxigênios valem mais 4. Desculpe, menos 4. E o carbono passou a valer mais 4. O que aconteceu com esse carbono? Ele oxidou ou reduziu? Bora, galera, fala comigo. Calma aí, A gente não professor, sabe, professor. Oi, professor. repete de novo. Essa hora, aí. essa hora aí gera alguma confusãozinha assim. Ó, o oxigênio sempre eu vou, quase sempre, vai? Eu nem vou, agora eu vou considerar que sempre. Se surgir alguma questão diferente, eu vou avisar vocês. O oxigênio eu vou considerar, até o professor avisar, que ele sempre vale menos 2. Se aqui ele vale menos 2 antes da reação, o carbono tem que valer mais 2. Após a reação, eu não tenho mais uma molécula que tem um carbono e um oxigênio. Eu tenho um carbono e 2 oxigênios. 2 oxigênios valem menos 4. Então, o carbono tem que valer mais 4. Antes da reação... Eu tô falando que encheção de saco. Oxi, tava lá no quarto. Antes da reação, o carbono valia mais 2. Após a reação, ele passou a valer mais 4. Então, ele oxidou ou ele reduziu? Oxidou, né? Porque Oxidou. Reduziu é se diminuir o valor da carga. Oxidar é se aumentar. Maravilha? Entendi, professor. Entendi. Vamos aqui para esse teste rápido aqui, ó. Bom, aqui nós temos, antes do teste rápido, nós temos aqui outro exemplo da reação que acontece... O microfone tá funcionando. Ai, meu Deus. Tá, pera. Desculpa, professor. Opa, André. Eu consegui fazer meu microfone funcionar, professor. Tô feliz. Boa. Até o final dessa pandemia, vamos nos formar em técnicos em informática. Tá todo mundo ficando craque nas tecnologias. Galera, aqui nós temos a reação onde o brometo de sódio reage com o gás cloro, que é a reação que acontece aqui na imagem de cima. E olha só, está demonstrando que o cloro, que antes valia 0, agora ele passa a valer menos 1. O que aconteceu com ele? Oxidou ou reduziu? Reduziu? Reduziu. Alguém consegue explicar o porquê que ele reduziu? Porque ele aumentou a carga eletronegativa, ele aumentou a quantidade de elétrons. Exato. Ele, no caso, diminuiu a carga, porque o elétron vale menos, né? Mas eu entendi o que você quis dizer, porque ele aumentou a carga, a quantidade de elétron. E por que eu sei que ele aqui é 0? Como que eu sei que ele aqui é 0? Porque ele está sozinho, ele está com ele mesmo. Pensa que alguém bem malvado aí, ou alguém bonzinho, não sei como que você ia considerar essa situação, criou clones de você, na sua idade, com sua força. Se você fosse fazer uma queda de braço com esse clone, como que seria? Né? Você ia ganhar dele ou não?
Não, você ia empatar. Então, cloro com ele mesmo, com outro Mas, cloro. professor, Diga. então toda vez que, tipo, tiver um átomo, tipo, H2O, por exemplo, então, e se a gente separar esses átomos, aí, tipo, um vai ter mais elétrons que o outro, porque eles são diferentes? Exatamente. E como que eu vou saber? Mas se for, tipo, duas moléculas iguais juntos, tipo O2, aí vai ser zero igual, eles não vão ter nem mais nem menos. Isso, exatamente isso. Você compreendeu o conceito. Beleza, obrigada. Não, maravilha. Maravilha. Olha aqui uma segunda, mais um exemplo, né, que eu coloquei como teste rápido. Alguém tentou fazer isso aqui, conseguiu entender. Se entendeu a parte de cima, consegue dizer isso aqui. Ó, eu tenho 3 átomos de prata aquoso. O que quer dizer esse aqui? Significa que a prata está ali diluída na água. Eu tenho mais um átomo de alumínio. A prata, ela está no seu estado iônico. Ela está com carga. Ela, no caso aqui, é Gente, tem algum Enzo na nossa sala? Não. Acho que Tem não. O Fábio, do segundo ano, já pediu para entrar, eu não deixei. Tem um Enzo aqui que está pedindo para entrar também. Se tiver, vai ter que se manifestar aí com o nome da muito bom. né? Mas então tá bem. Temos aqui a prata, que está no seu cátion prata, ela está positiva, né? Vamos deixar o Enzo entrar aqui, vai que está com o telefone de alguém da família. Ela está no seu cátion positivo, prata, está diluída em água. Quando eu coloco o alumínio, acontece uma reação, eu passo até a prata metálica e o alumínio se transforma em um cátion, ele passa a ficar positivo. Quem reduziu e quem oxidou aqui? Fala para mim aí, galera. A prata oxidou e o alumínio reduziu? Ao contrário. Por quê? A prata que estava positiva diminuiu. Então, quando eu diminuo o valor, eu digo que ela reduziu. E o alumínio, que estava em 0, aumentou. E toda vez que eu falo que aumentou, eu digo aí que ele perdeu elétrons, então que ele oxidou. Perder elétrons, oxida. Ganhar elétrons, reduz. Isso aí é legal da gente tentar decorar para não responder errado na hora da provinha. Olha aqui. Oxidação é a perda de elétrons. Redução é o ganho de elétrons. A reação redox é a combinação de oxidação e redução. Eu considero a reação toda aqui que aconteceu como uma reação redox. Tá? E nessa reação redox eu tenho um que reduziu para um que oxidou. Maravilha? Bom, se todo mundo ficou quietinho, eu vou considerar que entenderam. Entendi. Alguma Entendi questão, também. galera? Não. Então, maravilha. Aqui, ó, eu tenho de novo aqui essas máximas aí, ó, oxidação corresponde ao aumento do número de oxidação, redução corresponde aí à diminuição do número de oxidação. É que alguns professores fazem um joguinho de palavras. Quem perde, ganha. Quem perde elétrons, ganha carga. E quem ganha, perde. Quem ganha elétrons, perde carga. Aqui eu tenho duas equaçõezinhas que dá uma exemplificada. Primeira regrinha aí, ó, que vem depois aqui, eu tenho que estar sabendo que todo elemento, quando está sozinho, a carga dele é 0. Ah, professor, mas o flúor lá, eu olhei na tabela periódica, na tabela de eletronegatividade, que mostra lá os valores de eletronegatividade, e vi que o flúor é o elemento mais eletronegativo. O flúor tem uma atração tremenda por elétrons, ele arranca elétrons de todo mundo. O flúor sozinho, qual é a carga dele então? 0. Por quê? Ele não tem força mais do que ele próprio. Ele não tem como arrancar os elétrons de outro flúor igual a ele. Né? O cloro, mesma coisa. Se ele estiver sozinho, ele vale 0. Não é a quantidade de elétrons, é a força
para atrair os elétrons de outro elemento e adquirir ou não carga. Vejamos aqui. Magnésio, carga 0. Por quê? Porque ele está sozinho. Cloro, Cl2. Eu tenho 2 cloros unidos em uma molécula de gás cloro. Também vale 0, porque ele está sozinho. Ele não consegue arrancar nem perder elétrons para outro átomo igual a ele. Uniram-se em uma molécula de cloreto de magnésio. Temos aqui o MgCl2. Agora aconteceu alguma coisa aqui. Por quê? O magnésio tem menos eletronegatividade do que o cloro. Então, o magnésio perde os elétrons dele para o cloro. E o cloro tem mais eletronegatividade. Então, o cloro ganha elétrons. O cloro, cada cloro tem um total de 17 elétrons, 7 ali na última camada. Cada cloro precisa de 1 para ficar estável. Então, cada cloro aceita 1 e fica com a carga de menos 1. Então, 2 cloros menos 2. Galerinha, o nosso tempo está bem próximo do fim, né? Aqui eu tenho a tabela com os elementos de inox fixo, que ajuda muito. O que vocês têm que fazer? Coloca aqui debaixo do composto que você quer descobrir os valores de carga. Eu venho aqui, dê uma olhada nos que tem valores fixos e começo a colocar embaixo dele aqui, tá? Por exemplo, aqui eu tenho o MgCl2. Como que eu vou descobrir o valor de inox dele? Bom, aqui estão as regrinhas. Os inox fixos. Todo elemento simples é 0. Ah, não é o caso. Metais alcalinos e mais a prata, vale mais 1. Bom, o Mg não é um alcalino. Eu vou olhar lá na primeira coluna, ele não está lá. Metais alcalinos terrosos. Opa! Os metais alcalinos terrosos valem mais 2. Então, o meu magnésio vale mais 2. Eu já descobri aqui. Então, eu coloco mais 2, mais o X de 2 cloros, que vão dar 0. Por quê? Não tem carga nenhuma aqui nesse composto. Então, eu tenho o valor da carga do magnésio, mas o valor da carga de 2 cloros, que vão dar 0. Então, 2 positivo do magnésio, mais 2 vezes X do cloro, que vai dar 0. Então, se eu fizer a continha, eu vou descobrir que o X vale menos 1. Aí, eu descubro o valor. Prof, não entendi nada. Tá, vamos lembrar lá de uma equação de primeiro grau. A equação de primeiro grau é aquela que você tenta descobrir o valor do X. Então, você tem aqui a seguinte situação. Aonde eu tenho aqui o magnésio, vamos imaginar que não tem os valores dele. Eu vou começar a escrever embaixo dele uma continha, uma equaçãozinha de primeiro grau. Aí, eu tenho que saber o valor de três participantes dessa equaçãozinha. O magnésio, eu ainda não sei, mais o valor do cloro, de 2 cloros, que eu também ainda não sei, que vai dar 0. Mas como que eu sei que vai dar 0? Porque a molécula toda de Mg, no caso não é uma molécula, é um íon, a estrutura toda de MgCl2 não tem nenhum sinal após ela. Então, como não tem nenhum sinal após ela, aqui, se tivesse um valor de carga, estaria aparecendo. Ela vale 0. Então, o que eu faço? O valor de cloro, que eu ainda não sei, mas o valor de 2 cloros, que eu ainda não sei, mas o valor de magnésio, que vale 0. Aí eu venho aqui e olho na minha tabela de inox fixos. E está falando que os metais alcalinos terrosos valem mais 2. E o magnésio é um alcalino terroso. Então, eu vou colocar o valor dele de mais 2, porque eu tenho um magnésio. Então, mais 2 do magnésio, mais X dos 2 cloros, que dão 0. A partir de agora, virou uma equaçãozinha de primeiro grau, ficou fácil de resolver. Eu vou ter que descobrir o valor do X, que são os 2 cloros. Conseguiram entender essa forma que eu estou falando? Agora eu entendi. Maravilha. Agora ficou mais fácil. Então, sempre façam isso. Professor, mas alguma vez o total vai dar diferente de 0? Quando eu estiver falando de íons, se aqui, após a... Deixa eu achar aqui. Aqui, após
o cloreto de magnésio tivesse um sinal aqui de mais 2, então seria o valor de cloro mais o valor do magnésio, que não dariam 0, que dariam mais 2. Aí também é uma equaçãozinha de primeiro grau. Galerinha, e aqui embaixo, no final, eu tenho a realização, como se fosse essas equaçõezinhas de primeiro grau, com o ácido sulfúrico. Como que se chega a esses valores que estão aqui? H2. Vamos aqui achar o hidrogênio. Quando o hidrogênio for o elemento mais eletronegativo. E quando que ele é mais eletronegativo? Quando é ligado aí com hidretos metálicos. Quando é ligado com metal. Não é. Quando ele não está ligado com metal, ele vale 1. Então, H2 eu tenho aqui que vale 1. 2 vezes 1, 2. Aqui a continha aqui embaixo. Mais o valor do enxofre, que eu não sei, então vale X. E o oxigênio são 4 vezes menos 2, que vale o oxigênio, que dá 0. E agora, bom, qualquer coisa, se acabar o tempo aqui, a gente reinicia, não tem problema. Mas agora eu queria saber, ficou dúvida? Alguém tem alguma questão aí para me fazer, para perguntar? Não, professor. Galera, será que a gente conseguiu ter um sucesso tão grande assim? Ou será que o pessoal está com vergonha de perguntar? Professor, acabei de chegar, eu Conseguimos. não nada. Oi? Então, vida que segue. Foi melhor que. Eu cheguei a... Foi melhor Pode que falar. assistir vídeo aula. Eu concordo. Pois é, mano. É muito melhor. Galera, se vocês toparem, para mim, toda semana a gente pode fazer assim e sem problemas. Por mim, a gente faz toda semana assim. Tudo copião. Fui fazer o coração agora. Vocês vão também, né? Deixa eu parar aí com a possibilidade de vocês fazerem coraçãozinho. Professor, eu prefiro assim também, online. Então tá bom, galera. Eu vou postar Online. agora uma lista de atividades que vai ser um trabalho para vocês. E eu vou estar online para o que precisar. Quem precisar de alguma ajuda, entre em contato, pergunta e pede ajuda aí, beleza? Beleza, professor. Tá bom, professor. Deixa eu ver aqui. Tá suave. Cliquei errado aqui, professor. Foi mal. De boa. Então, beleza, galera. Tchau. Fiquem com Deus, tá? Vou postar agora lá no mesmo post a lista de atividades. Tentem fazer aí. É para sexta-feira. E daqui até sexta-feira, conforme for surgindo as dúvidas, entre em contato, tá bom? E eu vou postar o vídeo da aula também. Quem tiver alguma dúvida, entra para dar uma olhada, tá bom? Tá bom. Parece que... Beijo. Fala, professor. Falou, professor. Então tá bom, tchauzinho. Como vocês conseguem botar essas vozes? Eu também queria saber. É um aplicativo no computador, é mal fácil.